Estamos aqui com mais um episódio de Café com Internet e hoje temos um convidado especial, né, Eliezer? Especialíssimo. Um convidado que eu conheço de outros tempos, né? Conheço uma breve trajetória dele, mas já acompanho e tenho muito orgulho de estar sentando com ele nessa mesa hoje. Antônio Amorim, seja muito bem-vindo. Acho que vai ser um bate-papo bem legal da gente. E acho que tu tem muita coisa para nossa audiência, muita coisa para compartilhar com a gente da tua história. E toca a ficha, te apresenta. Fala pessoal, sou o Anthony, como a Sil já falou ali, conheço ela já há um bom tempo. Ficou já de marcar algumas vezes, nunca dá, mas hoje dá. Deu certo ali pra gente estar iniciando, né? E vamos abrir um pouquinho aí das histórias pra ver como é que vai ser o dia nosso. Aí, Anthony, eu lembro de um Anthony de quase 4 anos atrás, né? 4 anos atrás, quase. Um Anthony meio cabisbaixo, que chegou querendo fazer alguma coisa diferente. Queria fazer um curso superior. Não sabia nem muito bem ao certo o que queria. Aí chegou, para quem não sabe, né? Eu fui gestora de um polo da Uniaselv. E ele chegou querendo saber o que era o curso de administração, o que era o curso de educação física. E hoje eu tenho muito orgulho de dizer que eu te matriculei nesse curso de educação física e que tu te forma agora, né? Então foram 4 anos de uma trajetória, mas pelo que eu acompanho da tua vida, assim, nas redes sociais, eu vejo que é uma trajetória, assim, ó, de muita mudança, de muita evolução, e eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente como é que começou essa evolução, desde lá, quando tu decidiu fazer aquele curso superior. Desde o do dia do curso, é... ah, Pela, eu nem- pela cara dele, a hora que tu começou a falar assim que ele não sabia o até ele já estava pela cara dele que ele já nem lembrava mais qual os cursos que ele queria fazer, né? Então, ela falou ali do curso de administração, eu fiquei, nossa, nem lembro que eu cheguei lá realmente com uma mentalidade de o que que eu vou, como que eu vou iniciar, o que que realmente faz sentido para minha área aqui, o que que eu tô buscando, né? Mas aí ela lembrou e eu falei, pô, verdade, isso aqui tem mais coisas que eu não lembro ainda. Mas, vamos lá, quer saber de como que foi o início, como que eu decidi, né? Cara, eu lembro que naquela época eu queria sair da homeostase, né? Do parado que eu tava. Eu fazia academia na época, então acabava que já era um negócio que me brilhava o olho. Eu vejo muitas pessoas que eu gosto muito de ensinar todo mundo. Ah, tô lá treinando, vejo alguém fazendo errado, pô, não é assim, se fizer assim, assado, vai ser melhor pra ti. Então tenta dar uma. E um amigo meu uma vez falou assim, cara, tu tem uma síndrome do personal, tu quer ajudar todo mundo, tu quer ensinar todo mundo. Se eu fosse tu, faria esse curso ali. Só que eu lembro que nessa época não me sobrava dinheiro, que é uma grande dor, né? Não me sobrava nada de dinheiro e eu não conseguia me organizar para fazer o curso. E Não aí, tinha não tinha como custear a faculdade, não tinha como pagar a exatamente, faculdade. porque naquela época eu ganhava um salário relativamente baixo, sempre morei de aluguel sozinho, então eu me bancava, né? Nunca tive familiar próximo, então acabava que era eu por mim ali, Deus por nós, né? E aí a academia já era um custo, só que era o que eu gostava de fazer. Então, para ter um investimento, que também academia, faculdade não é custo, não é investimento, para ter esse investimento, eu teria que organizar muito bem. Eu lembro que eu até conversei ali com a minha mulher, eu achei esses de um caderninho, eu já vou fugir aqui da história. Eu achei um caderninho que eu tinha, que eu tenho ele até hoje, para bem a verdade, com todas as minhas continhas lá, tudo, né, que eu li num livro, que a gente vai falar logo em seguida, que tudo que a gente, qualquer gasto a gente tem que anotar, né? E aí eu fui lá, planilhei tudo certinho, vi se a faculdade encaixava, e aí foi onde eu lembro que eu fui lá, eu lembro que eu fui num mês, e não tinha como iniciar, que tava de férias, né? E aí só dava de iniciar. Nessa época tu trabalhava com o quê, tu lembra? Nessa época eu era soldador, cara. Eu trabalhava, desde os 15 anos eu sou soldador, nessa época eu tinha 22, seu? 22, né? 22 anos, eu tinha 22 anos, já tinha uma longa caminhada ali. Porque tu começou muito cedo, na verdade, né? Tu começou a trabalhar e, enfim, ter que se sustentar, ter que fazer muito desde muito cedo.
E aí tu foi trabalhar como soldador tu adquiriu essa profissão meio por acaso, porque caiu de paraquedas? Como é que surgiu essa profissão de soldador antes? Eu sei que a gente estava falando aqui da faculdade, da educação física, mas teve esse antes, assim, né? Teve os momentos antes, Que né? tu passou, assim, muita dificuldade, enfim, né? Tu chegou nessa profissão de soldador, foi por acaso, foi... Então, o que que acontece? Tu falou ali de se virar desde muito cedo e tal, você trabalha desde muito cedo. Eu saí de casa, eu tinha 14 anos. Então eu fui morar sozinho, eu tinha 14 anos. "Ah, mas tu era uma criança, não sei o quê", eu escuto isso bastante, mas eu não me via como uma criança naquela época. Como eu já a Sil, a gente já conversou bastante, né, eu venho de uma família onde minha mãe, ela teve os problemas dela com bebida, meu pai também teve, então é aquele famoso lar desestruturado, né. Então eu tive que sair, eu casei logo com 14 para 15 anos ali, casei, fui morar com a menina, e aí fui onde eu fui começar a minha vida, né. Não entrei direto no ramo da solda. Primeiro eu comecei a trabalhar no mercado, ali em Biguaçu. No Uhum. mercado, não sei se você conhece o Mercocentro, que hoje em dia é um mercado muito grande que tem ali. E aí, ali começou a minha rotina de trabalhar, estudar e ter uma vida de casado. E pagar aluguel e tudo isso, né. E aí eu morava em Governador Celso Ramos, estudava em Biguaçu, eu saía tipo 6 horas da manhã e voltava meia-noite para casa. E fiquei assim por Com 14 anos, já com uma responsabilidade de gente grande, já, né? Pois, sabe o que que eu vejo hoje, o Eliezer? Que aquilo naquela época eu não achava responsabilidade. Pra ti era uma coisa já normal, né? Já Mas fazia hoje, parte do teu dia, né? quando tu olha pra trás, Eu agradeço, eu sou muito grato por tudo que aconteceu na minha vida. Tanto é que assim, ó, eu agradeço pela minha mãe ter os problemas dela, eu agradeço pelo meu pai ter tido os problemas dele, porque eu vivo dizendo que se não fosse isso, talvez eu não seria quem eu sou. Então, eu olho para o meu passado com um certo carinho de tipo assim, pô, obrigado por me fazer ser quem eu sou. Porque a minha história hoje, eu penso que se tivesse sido diferente, talvez não teria tido as oportunidades que eu tive hoje em dia. Sabe que isso é muito legal de a gente pensar que a forma como tu pensa nessa questão, porque não é como tu estava contando, assim, que teve muita dificuldade quando tu era novo, enfim, né? Tu estava num ambiente onde tu não tinha muito recurso e tudo, e tu olhar para trás e ver o lado positivo disso, né? A maior parte das pessoas muitas vezes passa por dificuldades e eles olham só o lado negativo daquilo, assim, te colocam como vítima e tu já tem uma visão já um pouco diferente, tu não se coloca como vítima, aquilo foi um aprendizado que tu teve para te tornar a pessoa que tu te tornou hoje. Então, tem muita gente que olha pra isso aí como pra esse passado. Eu vejo assim, ó, passado todo mundo tem, dor todo mundo teve. A minha dor ela não é maior que a tua não é maior que a minha, porque tu sabe onde é que dói pra ti e eu sei onde é Exato. que dói pra mim. Só que não é uma coisa que eu vejo muito em livros e estudo e leio, é que não é o que fizeram com você, é o que você vai fazer com o que fizeram com você. E quando eu entendi isso, tinha até ontem basicamente, né, remorso do meu pai, remorso da minha mãe, eu tinha raiva deles, porque isso, porque aquilo. Ainda tenho algumas cicatrizes que doem até hoje, que não consigo falar. Isso vai ficar eternamente ali, porque a gente vai amadurecendo e não às vezes a gente não consegue, né. Mas em alguns pontos eu olho e penso assim: "Pô, mas", igual, por exemplo, a minha mãe, né, pô, que imaturidade de uma mãe deixar um filho sair de casa com 14 anos. Pô, ela era alcoólatra, mas daí um dia eu botei no lugar dela. Ela também saiu de casa muito cedo, ela também passou uma dor que eu não imagino como é que foi. Imagina ela passando aquilo de lá. Será que se eu tivesse passado eu teria aguentado do jeito que ela aguentou? Então, às vezes a gente para de olhar para as pessoas e a gente quer olhar para o nosso e acaba de esquecendo que do outro lado também é uma pessoa. E aí, quando a gente começa a entender esse lado, foi onde é que eu comecei, por exemplo, a liberar perdão para minha mãe, para o meu pai. A minha mulher falou que eu não libero tanto perdão para minha mãe quanto eu já liberei para meu pai. Só que meu pai faleceu, então eu tive a dor de perder ele durante um ano. Então eu consegui liberar um perdão para ele num período muito curto, que talvez para minha mãe ainda não tenha conseguido. Às vezes eu acho que eu consegui, às vezes ela me mostra pontos que eu vejo que preciso Que melhorar. ainda falta ainda um mas pouco, né? sabe que essa semana eu acompanhei nas tuas redes sociais um vídeo que tu fez dentro de uma caminhonete. Ah, Foi um vídeo que tu fez dentro de uma caminhonete e tu dizia assim, poxa, meu pai gostava muito de caminhonete e, se meu pai me visse hoje aqui, né?
E foi um vídeo, assim, que me conectou contigo, porque de alguma forma aquilo me emocionou, sabe? Do sentir o quanto aquilo tinha. Porque mesmo que fosse um vídeo, um stories, coisa assim, deu para sentir o teu sentimento em relação àquilo. Tu conseguiu transparecer aquele sentimento. Eu queria que tu falasse um pouquinho, já que tu tá falando de pai e mãe. Então, ô Sil, eu lembro que esse dia, vou passar do começo, né? Eu lembro que eu tive a oportunidade de pegar essa caminhonete, nunca me imaginei dirigindo caminhonete, mas eu lembro que era o sonho do meu pai. Que ele via, eu lembro que meu pai ele era pedreiro, então ele trabalhava com obra e tal, e o patrão dele vinha sempre com caminhonete. Sempre. Aí ele admirava o patrão dele por chegar com de Amarok, de Hilux, de S10, toda a vida, né? E aí eu lembro que ele olhava muito e um dia o patrão dele olhou pra ele e falou assim, ó, é Neguinho, o apelido do meu pai, né? Antônio, mas ele chamava de Neguinho. Ô, Neguinho, e a oportunidade ela bate na porta de todo mundo. Eu até falo isso no vídeo. E às vezes a gente tem que agarrar ou não. Se a gente deixar passar, isso daí depende de nós. E aí eu lembro que essa frase, ela não é do meu pai, ela é do patrão do meu pai, mas eu lembro que ela ficou gravada assim na minha cabeça de um jeito absurdo. E aí quando eu peguei pra descer com a caminhonete, que aí veio esse estralo na cabeça, eu até fui pedir pra Dayana, pô, grava que eu quero falar. E aí foi onde eu falar que era o sonho do meu pai. Meu pai ele teve um carro, um Fiat Tipo, e depois disso ele nunca teve um carro, nunca teve alguma coisa, mas ele almejava, tinha vontade e tal. Tinha o sonho de ter aquilo, né? Isso, ele tinha um sonho, ele ambicionava aquilo dali também. Só que ele não tinha os meios e não sabia fazer como, entendeu? E aí, quando eu tive a oportunidade de eu poder pegar aquele carro para eu dirigir ele, porque hoje ele é meu, né? Poder pegar ele, eu comprar aquele carro e ver aquele estado de que eu posso estar realizando o sonho dele, que mesmo que não seja um sonho meu, mas também é meio meu por, querendo ou não, de tabela, vamos botar assim, que também tem uma parte que é minha. Uma realização, né? Uma reação dos dois, no caso, né? Eu tenho certeza que se ele estivesse ali, ele estaria extremamente orgulhoso de quem eu venho me tornando e do momento em si, né? Tu sabe que esses dias, essa semana ainda eu escutei uma, um vídeo, tava vendo um vídeo que falava ainda, né, que o pai da gente é a única pessoa, não pai e mãe, são as únicas pessoas que querem ver o filho melhor do que eles, né? Então, tu colocar isso assim é como se tu tá ali realizando um sonho que talvez fosse dele, mas que ele iria ficar muito contente em te ver com aquilo ali, porque de certa forma ele ia ver que tu estava melhor do que ele não conseguiu, mas tu conseguiu. Então, pai e mãe sempre estão nesse, eles vêm no mundo para sempre querer que o filho seja melhor do que eles, seja uma versão melhor do que eles, né? Então, isso que tu colocou traduz bem essa questão de pai e mãe, né? Mas a gente saiu de um assunto e De viemos uma linha parar para uma totalmente viemos para diferente, né? outra, E né? eu acho importante, só para dar um contexto nessa situação do carro, é de falar que o Anthony é um empresário do ramo de Do ramo carros, né? de, Tem exato. uma loja em São José, Forquilinhas. Forquilinhas. São José ali também, né? Então, hoje a gente tem a loja, né? Eu e a mulher, nós temos a loja junto. A gente abriu tem 1 ano e meio, depois de alguns acontecimentos. Eu era vendedor, ela era gerente. A gente acabou que ficou junto por um tempo. É, depois, o que que aconteceu, né? Veio acontecer ali para a abertura da empresa, né? A gente acabou que eu sou muito ambicioso. Desde sempre, desde a época, né? Eu não consigo aceitar eu ser pequeno. Então, eu sempre falei que eu acredito muito naquela ideia de que onde você nasceu não é culpa tua. Aonde você vai morrer é culpa sua. Então, isso aí é algo muito na minha cabeça, né? E antes de abrir a loja, eu tinha uma proposta de virar um gerente, né? E acabou que eu ia viajar para Curitiba, não permitiram com a proposta e tal. Quando acabou virando o ano, essa proposta ela meio que foi tirada de mim. Então, acabou que, né? Não ia rolar. Passaram para um outro vendedor, mérito também, né? Cada um sabe as suas escolhas, né? Porém, eu ouvi uma frase uma vez no livro, eu não quero errar, mas eu acredito que foi o Mark Zuckerberg que falou, ou se não foi o escritor do Pai Rico, Pai Pobre, não sei, tô em dúvida dos dois. Que se em 3 dias consecutivos você acordar e você olhar no espelho de manhã e pensar assim, ó, o que que eu tô indo fazer nesse lugar, já passou da hora de você pedir demissão. Isso eu usei quando eu pedi demissão da solda para virar vendedor, que não tinha nada a ver uma coisa com a outra.
E quando acabei que eu senti que eu fui passado para trás, eu usei esse mesmo argumento para, não, então peraí, então já meu momento aqui já passou, então agora é a hora de eu abrir alguma coisa. Conversei com a minha mulher, a gente alinhou bem, tudo certinho, viu se era isso realmente, até porque nós tínhamos a famosa estabilidade. Ela sendo gerente de uma loja de carro ganhava muito bem, eu sendo o melhor vendedor ganhava também muito bem. Então junto nós tínhamos uma renda maior aí do que 80% da população hoje vive, né? Então a gente viu se realmente valeria a pena, porém, botando os prós e os contras, a gente acabou decidindo abrir a loja. E 1 ano e meio depois a gente está aqui almejando mais coisas, querendo crescer cada vez mais, né? Mas daí é só o resuminho da obra, porque tem bastante história E para agora falando disso, contar. falando de empreendedorismo, antes de tu pensar em abrir a loja, já passava pela tua cabeça de ter o próprio negócio? Lá quando tu estava ainda lá trabalhando na solda, ou enfim, antes disso, assim, tu já pensava em ter o teu próprio negócio, de empreender, de montar, ou isso foi algo que surgiu depois, assim, quando tu começou a entrar no mercado de trabalho, começou a ver como as coisas funcionavam, assim? Tá, então, para eu te explicar isso, eu vou ter que explicar primeiro uma parte antes disso que não tem nada a ver. O meu maior medo na vida desde pequeno, era quando eu olhava um mendigo na rua e falava assim, cara, eu tenho muito medo de me tornar alguém assim. E a gente sabe que a vida às vezes impõe essas circunstâncias a essas pessoas, né? Então, esse aí foi sempre o meu maior medo. Então, e uma coisa que eu aprendi é que para te ser alguém muito grande, primeiro tu tem que ter muita raiva da miséria. Entendeu? Hoje em dia eu sou uma pessoa que eu tenho, meu Deus, eu oro a Deus todo dia pedindo nunca me deixar voltar e eu tanto é que eu não tenho medo nenhum de trabalhar. Se tu pedir falar para mim, Antônio, a gente tem que, sei lá, descarregar um caminhão meia-noite, Vamos embora. bora lá. Eu tô lá para isso. E aí foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi em que eu nunca aceitei ser desvalorizado. Eu trabalho muito, não tem problema nenhum em trabalhar, como eu acabei de falar. Trabalho muito, só que eu também quero ganhar muito. A partir do momento que só um lado ganha e o outro acaba perdendo, acabou que, né? Na verdade, tu reconhece o teu valor, tu sabe É, quanto tu vale. exatamente, Então, eu quando sempre te me oferecem valorizei. menos do que tu vale, para ti não serve. Exatamente. E acaba que hoje o mercado ele tá assim, quer falar? Eu quero te perguntar o seguinte: essa autovalorização tua, tu já trouxe lá do Anthony que saiu de casa aos 14 anos ou ela foi sendo desenvolvida? Bom, tudo se desenvolve, para falar bem a verdade, Uhum. né? Mas agora a gente vai voltar a um ponto da minha mãe. Porque eu lembro que a minha mãe sempre falou um negócio assim, ó, em referente à mulher. Eu tenho uma frase que diz que homem feio sem coragem não pega mulher bonita. Ponto final. Isso daí é a, né? Quer saber se um vendedor é bom? Olha a mulher dele. Isso aí é, né? Eu vivo falando dessas coisas, né? A minha mãe sempre falou pra mim, o não tu já tem. Então na vida tu tem que ir atrás do sim. Então se o não eu já tenho e na vida eu tenho que ir atrás do sim, por que que eu vou ficar aceitando o não dos outros? Então já começou lá na minha mãe, que eu tenho meus problemas com ela, mas já começou lá, né? Segundo, ela tem me criado de uma forma muito livre, foi eu formando um caráter meu muito livre também, aonde eu não aceito tu dizer pra mim que o teu ponto é aqui. Nunca aceitei, porque o meu ponto, se o teu ponto é aqui, é o teu ponto ali, não o meu. Entendeu? É aquela perspectiva, né? Se vocês olharem da onde eu vim, eu Sil, é, isso aqui pouca gente sabe, mas eu já fui às vezes para a escola para o almoço da escola ser minha comida do dia. E isso pesa, entendeu? E aí, dali, eu falei pra mim, não. Se, se eu já passei por isso, eu não quero passar de novo. Vou subir mais. Ah, mas o teu limite ali tu não pode chegar. Não. Só eu sei onde eu posso chegar. Entendeu? Isso lá atrás. Obviamente, né? Claro que daí a gente vai algumas vezes optando, né? Pô, eu já arrisquei um Uber, eu já quebrei, eu já. Meu Deus, eu saí do ramo da solda, fui trabalhar com móvel sob medida, não dava certo, aí fui com Uber, meu Deus, já devia horrores. Parei de falar com família, depois se reestruturar, já Eu também me recordo nessa tua andança toda depois da solda, que tu foi vítima de uma enchente, né? fui vítima de uma enchente, eu nem lembrava disso, olha só.
foi vítima de uma As coisas enchente. ruins a gente E tenta esquecer, né? eu lembro que foi muito forte, porque tu perdeu muita coisa, inclusive a moto, que era o teu meio de locomoção, foi uma situação que ela parou de andar, um monte de situação, né? Minha moto virou um submarino, cara. É, eu lembro disso, e eu lembro, inclusive, que tu recebeu apoio de vários amigos, né? Ah, Sil, assim, ó, primeiro, né, família a gente só vê realmente se vai ajudar ou não na hora da dificuldade. A minha família é um bicho ruim. Eu sou um bicho ruim, eu sou uma pessoa ruim, mas assim, ó, uma coisa que eu aprendi nesse dia é que, assim, não tem. Foram me buscar à meia-noite, me procurar, não me acharam. Eu lembro que quando me acharam, choraram horrores, horrores, porque achavam que tinha acontecido alguma coisa, né. Essa enchente que tu tá falando, Sil, ela Santa Amaro, no lado de Santa Amaro, né, Foi em Santa 2022, assim, gente. eu não consigo lembrar, tu acredita? Mas acho que foi 2022. Santa Amaro, a cada 10 anos, ele dá uma enchente agressiva, que é onde desemboca a cachoeira junto Foi com o rio. muito triste, né? Eu tenho as fotos e os vídeos até hoje no meu Google Fotos. Não, eu não tenho baixado, mas tá lá. Quando eu quero mostrar, às vezes eu vou lá abaixo para mostrar, né? E aí, a minha casa foi uma das que perdeu tudo, né? A gente ficou. É um condomínio, não sei se tu chegou a conhecer lá. É um condomínio de casas. E aí, aquele condomínio, ele é abaixo do nível do rio. Então, quando o rio subiu, Tampou tudo. tampou tudo, exatamente. E aí, eu lembro que eu salvei uma televisão, porque a casa, ela tem um declínio. Eu botei a televisão para cima, que eu tinha gastado dinheiro, e aquela televisão era meu único bem. Então, eu botei ela para cima de tudo que eu pude botar e deixei lá. Ela eu salvei. A minha moto, infelizmente, ficou. E eu fui dormir na igreja na época da enchente, né? E aí, eu lembro que demorou uma semana pra baixar a água e tal, pra voltar tudo e tal. E aí, quando eu consegui voltar a trabalhar, eu lembro que. Lembra que eu te falei de desvalorização? Uhum. Eu voltei a trabalhar, aí um monte de coisa pra arrumar, assim, não tava tendo lugar pra dormir, tinha que dormir naquele cheiro de mofo, né? E aí eu falei pro meu patrão, pô, cara, né? Podias ajudar, né? Aí ele falou, se eu for ajudar todo mundo que tá precisando de mim, eu vou à falência. Ali virou uma coisa na minha cabeça. Primeiro, não tô sendo um funcionário dele, cara. Tô sendo um escravo dele porque não sou reconhecido. Assim, só mais um. Sou só mais um, exatamente. E na vida eu nunca aceitei ser só mais um. E dos amigos, realmente, teve amigo que foi buscar móvel comigo, teve amigo que doou móvel, teve amigo que doou dinheiro. Eu sei que assim, ó, em menos tempo eu reconstruí mais coisa do que eu tinha feito no tempo que eu morava ali. Legal. Entendeu? Com dinheiro, fiz uma vaquinha, todo mundo ajudou, minha família também arrumaram a moto lá, fizeram tudo que tinha para fazer. Sei que foi assim, uma semana meio conturbada. Como já tinha ficado assim, saí do trabalho lá, se quisessem demitir, que demitissem, vida que segue. No final das contas, não descontaram, nem demitiram. Acabou que isso ainda ficou meio que empatado ali, vida que segue. Né? Mas eu não lembrava da enchente, cara. A enchente foi uma coisa que Também foi um marco, né? também foi um marco. Acho que as coisas ruins a gente tem que tá lá, mas vamos. Tem que deixar de lado, servir só como gatilho de aprendizado, né, para te tirar alguma coisa boa, né, como tu mesmo colocou assim, que os teus amigos ajudaram e aí tu traz isso para tua vida que eu sei que a gente já falou fora do no offline, né, que tu gosta de ajudar as pessoas, então muitas vezes tu ter sido ajudado num momento como esse te reforça mais a vontade de ajudar o próximo, de sempre que tu tem oportunidade, enfim, de fazer, e até o teu trabalho hoje, pelo que a gente já conversou, o teu trabalho hoje também é uma forma de facilitar e ajudar quem quer comprar um carro, enfim, né? Tu tem meios Quem de sonha, né? facilitar a realizar o sonho, enfim, né? Então, esses episódios que acontecem na vida da gente serve para a gente aprender e evoluir como pessoa e também usar aquele aprendizado para melhorar a vida dos outros, né? Não só a gente pegar para si. E tu fez isso de forma com uma maestria muito grande. Tu utilizou desse aprendizado para levar para as outras E pessoas, o né? objetivo de eu trazer a enchente foi justamente porque eu lembro desta época, né? Porque foi uma época que a gente convivia semanalmente. Então eu lembro e o Anthony não perdeu a energia em nenhum momento. A mesma energia que ele tinha antes da enchente, ele teve no pós-enchente. Então ele chegava com a mesma energia. Ah,
tô arrumando minha moto, vai funcionar. Então, assim, eu lembro destas questões. Talvez para ti, que nem tu me disse agora, assim, nem lembrava disso, não tenha sido forte. Mas, assim, como eu trabalhava lá e o meu papel também era observar vocês, eu observava o jeito de cada um. Então, às vezes, quando tu chegava cabisbaixo, eu sabia que tu não estava legal. Eu dizia, e aí, Anthony? Tudo certo? Tá legal hoje? Então, assim, aquela tua energia, tu continua depositando, mesmo com toda a dificuldade que tu estava passando. E eu acho que isso é legal, porque eu te vejo uma pessoa assim muito enérgica, muito vamos, sabe? E na enchente tinha tudo para te sentar e ó vida, ó céus, e ficar com pena de ti mesmo. E não foi o que aconteceu. Aquilo parece que te impulsionou de tal forma que te fez crescer ainda mais. Foi com esse objetivo que eu trouxe a enchente. Eu não sei se tu concorda comigo, mas essa era a minha observação da época. É que, na verdade, se assim, ó, agora a gente vai falar do negócio que eu particularmente, eu gosto muito de falar de mim, mas me autoelogiar acaba que eu não gosto. Porque claro, eu vivo falando que eu sou muito bom no que eu faço, né? Isso aí não é é reafirmando pra mim, às vezes a gente esquece realmente, né? Mas eu escuto muito fora, né? A minha mulher escuta isso muito fora também, que eu escuto muito de pessoas assim, cara, não para. Não para porque tu tá. A gente sabe que tu vai ser alguém. Não para que tu vai crescer. Cara, tu é diferenciado. Tudo que tu bota a mão, tu faz. Não para, não para. Só que, assim, se eu vejo que eu faço o mínimo. Eu faço o mínimo, entendeu? Eu vejo que todo mundo conseguiria fazer, e aí eu não sei se eu me desvalorizo ou se eu espero muito dos outros e o mundo não é assim. Porque, igual eu falei ali, igual tu falou, né? A verdade. Tu não baixou tua energia. Mas se eu baixasse energia, quem que ia ter energia por mim? Entendeu? Ninguém vai ter energia por mim em momento nenhum. Eu não posso esperar dos outros uma coisa que não vai ter. E uma das coisas que eu lembro desse episódio da enchente é que a tristeza dele, ó, ele perdeu toda a casa. E ele chegou lá e disse, tu nem sabe, perdi meus livros. Tu lembra disso? Os livros, cara. Até hoje eu falo que eu perdi um monte de livro na enchente. Não interessa que a Que moto era a tua estragou, fonte de mas inspiração, os fonte de livros aprendizado, né? dele, ele tinha aquilo assim, a tristeza que ele me falou isso, que ele tinha perdido os livros, não chegava nem perto. Da moto, da casa. Não! Era assim, pô, perdi um monte de livro, porque na época ele comprava livros e me oferecia para ler. Eu nunca peguei nenhum livro emprestado, né? Porque naquela época eu também trabalhava muito. Mas ele sempre vinha com, comprei tal livro, olha isso. A gente fazia essa troca bem bacana e a tristeza com a perda dos livros foi grande. E aproveitando esse gancho do livro, Cara, tem um monte de coisa que eu nem lembro, cara. aproveitando esse gancho do livro, ah, se hoje tu pudesse eleger um livro, um título de um livro, assim, que dissesse assim, esse livro aqui todo mundo deveria ler. É a minha Bíblia. Esse livro aqui é o livro que pode ter sido o primeiro, talvez, enfim, mas é aquele livro assim que te marca até hoje, assim, de tu ter tido assim, esse livro aqui fez a diferença na minha vida. Cara, aí eu vou ser o clichê, né? Aí eu vou ser o clichê, porque qualquer pessoa que visa mudar de mentalidade de forma geral, o Eliezer tem que ler. Cara, assim, ó, não tem segredo, é os padrões, né? Primordialmente, Pai Rico, Pai Pobre, que é o livro que vai mudar a mente de qualquer pessoa que quer mudar a mente. O segundo livro é O Homem Mais Rico da Babilônia, que também vai te dar uma visão de mundo, porque é assim, ó, uma coisa que eu aprendi tu acha que a vida tá difícil hoje? Há muitos anos atrás tava do mesmo jeito, entendeu? Como é que teve gente rica, milionária lá atrás e hoje em dia tu não pode ser, entendeu? Com muito mais conhecimento, com muito mais possibilidade, com muito mais estrutura, entendeu? Facilidades, na realidade, né? Facilidades, exatamente. E o Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, esse eu li, eu vou te dizer, Elias, porque por eu ser uma pessoa, eu sou uma pessoa muito que eu convivo muito comigo. Eu amo a solitude. Não me sinto solitário, sempre gostei de ficar sozinho. Tanto é que, para eu conviver casado, foi uma grande dificuldade para mim, porque muita coisa me incomoda. Eu sou uma pessoa extremamente difícil de lidar, então acabei que eu comprei esse livro com o intuito de fazer amigos. E aí acabou que
não me ajudou para esse ponto, me ajudou no ramo de vendas, de como entender mentalidade, de como conhecer pessoas. Aí. Então, assim, se fosse para selecionar um, hoje em dia, com alguns livros lidos a mais, eu citaria as 48 Leis do Poder. Uhum. Mas, Anthony, eu quero começar Pai Rico, Pai Pobre. Entendeu? É o É o primordial, clássico. é o É o clássico. clássico. Que daí, dali, por si só, tu vai começar. Eu costumo dizer que para qualquer coisa que tu queira fazer na vida, tu precisa primeiro mudar a tua mentalidade. Tu precisa estar com a mentalidade afiada para aquele propósito que tu quer, independente do propósito que seja, mas tu tem que estar afiado. E esses livros que tu trouxe, todos eles acabam afiando a mente, fazem com que tu mude a mente de forma que tu consegue canalizar para onde tu quiser. Então, independente se, né, por exemplo, tu hoje é empresário, empreendeu tudo, e aí tu ter lido lá Pai Rico, Pai Pobre, pode ter te influenciado chegar nesse ponto de empreender, mas não necessariamente tu precisaria empreender. Tu ler aquele livro ali te abre a mente para que tu tenha uma prosperidade, que tu entenda aonde tu quer chegar, que tu tenha mais clareza de onde tu quer chegar, né? Não somente para empreendedores ou para quem quer ser vendedor ou quem quer quem tem quem quer ter mais dinheiro, enfim, esse tipo de situação. Mas ele abre a mente. Então tem vários livros desses que tu citou, tem outros títulos, mas enfim, mas esses são os clássicos que todo mundo deveria ler, né? É o, na verdade, assim, o Eliezer, ler hoje em dia faz parte de que 3% da população. Então acaba que, né, o nosso hoje, nossa rede de educação, ela não te incentiva a ler, né? Então começa por aí, até porque quem lê pensa, né? Geralmente as pessoas que leem, elas vão pensar um pouco fora da caixa, vão ver, vão saber analisar se realmente as coisas fazem sentido ou não para elas, né? O que a gente vive há muito tempo numa era de ansiedade. As pessoas querem tudo para ontem, querem tudo para o momento e acabam não pensando às vezes nas atitudes que vão tomar, entendeu? Uh, Tu estava falando ali da leitura e me veio uma coisa na cabeça, não sei se eu posso falar Claro. ali, mas tu falou, tu mudou de vida, isso e aquilo, né? Eu lembro que na época que eu comecei a ler sendo soldador, né? O meu patrão, ele saía para almoço, os meninos saíam para almoço, saíam para bar beber, não me convidavam porque eles sabiam que eu ia dizer não, né? Eu procurava um lugar lá dentro da empresa, todo sujo, né? Eu tenho fotos ali, qualquer coisa eu mostro para vocês. Todo sujo, sentava, começava a folhear meu livro. Folhear, 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 folhear. Aí começa primeiro a chacota. Cara, isso é batata. É batata. Primeiro começa a chacota, né? Que eu não fumava, eu não bebia, eu não saía pra festa, eu só lia e estudava. Lia e estudava. Era o que eu queria fazer pra minha vida, então era o que eu tava, né? Eu Tava parto, focado naquilo. eu parto num princípio assim, ó. Isso eu vi falando pra minha mulher. Pra te mudar de vida, primeiro tem que ter. Sabe o que precisa ter pra te mudar de vida? É o querer. Se tu não quiser, tu não vai mudar. Nada Agora, se acontece. tu quiser, vai depender de ti ir lá e fazer, né? Então eu queria. Então, enquanto os meninos iam pro bar beber, eu ficava lendo. Sentava ali, passava meu meio-dia todo lendo, almoçava rapidinho ali, não mexendo no celular nem nada. E foi. Aí começou os deboches, né? É, pô, eu lembro que o Jefferson, hoje em dia, ele mudou a mentalidade dele e eu tenho orgulho de dizer que eu ajudei a mudar a mentalidade dele pelo simples fato que um dia ele usou uma frase bem assim, ó, cara, tu não bebe, tu não fuma, aí eu bebo, eu fumo, um dia tu cai ali atropelado, eu vou lá, uso o teu rim e aí continuo bebendo e fumando. Foi uma palhaçadinha assim, né? E eu, tipo, ignorei aquilo ali, ele gostava de fumar, gostava de beber e tal, etc. Só que ele viu que, independente, eu continuei. Continuei lendo, continuei estudando, isso e aquilo. Aí um dia ele veio perguntar, pô, esses livros aí, não sei o quê. Aí eu comecei a falar, Jefferson, para com isso, para de fumar, para de beber, isso não te agrega nada. O que que homem solteiro gosta muito, cara? É de falar de mulher, de, pô, isso e aquilo. Eu falei, cara, isso não tá mais agregando, sabe? As conversas já não compactuavam. E aí ele acabou brigando com a namorada que ele tava e tal. Aí ele começou a querer mudar de vida. Começou a ler, começou a ler, começou a ler. Falei, Jefferson, entra na faculdade, pô. Entrei na faculdade aqui, entra numa faculdade, vai estudar. Ele falou, cara, primeiro eu tenho que me formar. Então se forma na escola, pô. Tinha 32 anos. Fez aquele EJA, se formou na escola. Aí logo em seguida ele veio, pô, cara, entrei na faculdade. Aí eu, pô. Aí aquele cara que fumava, ele, não, tô diminuindo, não sei o quê. Hoje em dia ele não fuma mais. Ele já não bebe mais, porque uma coisa leva a outra. Hoje em dia ele já posta todo dia lendo.
Aí até ele foi fazer lá uma entrevista lá pra trabalhar lá com a gente. Eu vi falando que, tipo assim, cara, se eu não tiver ajudado ninguém, eu sei que eu ajudei ele. Entendeu? E claro que eu trabalho cada vez mais para ajudar mais pessoas, né? Mas ali eu tenho total certeza que não busco mérito também, mas é que eu sei que, tipo assim, veio de mim. Só que assim, ó, uma coisa que eu vejo muito é que a chacota vai ter, o riso vai ter, E entendeu? é normal, né? E é nesse ponto em que a gente precisa estar preparado para resistir. Porque justamente quando, né, eu que trabalho com internet, vejo muito assim que a primeira coisa quando a pessoa começa a postar muito conteúdo, gravar vídeo, aí começa a te chamar de blogueirinho, Blogueirinho. e enfim, começam a te colocar um monte de apelido e começam a dizer, isso não vai funcionar, isso não vai. E é nesse momento em que tu tem que persistir, tu tem que segurar a onda e continuar fazendo. Porque depois, mais lá na frente, e eu vejo isso aos montes, mais lá na frente, aqueles mesmo que riam, que tiravam chacota, tudo, eles vêm lá e vêm te pedir para te Como? ensinar eles como fazer aquilo, porque eles viram que deu certo. Mas é que tu não desistiu. É a questão do foco. Quando tu estava ali lendo os teus livros, tu estava focado naquilo. E aí tu abria mão do resto para te seguir naquele caminho. E lá na frente isso fez diferença. Talvez se aquelas chacotas que faziam contigo, aquelas brincadeiras que faziam contigo, fizesse com que tu largasse os livros ali, tu ia perder o foco e talvez não que tu não chegasse, mas tu ia levar muito mais tempo. E assim, com o foco naquilo que tu estava querendo fazer, tu acelerou o processo. Então eu sempre digo que a gente precisa ter foco e não desistir. Se tu tem uma ideia de fazer alguma coisa, vai até aquilo funcionar, vai até aquilo terminar. Antes de terminar, tu não para. Eu vejo muito disso do. Eu tenho eu uso uma frase lá com a minha mulher lá em casa, é que assim, ó, eu não começo nada para não fazer até o final. Nada. Nada. Se eu começo, eu tenho que terminar. Não existe parar no meio do caminho, porque parar no meio do caminho é o que todo mundo faz, entendeu? A faculdade, ou seja, quantas pessoas entraram na faculdade comigo? Várias. Quantas se formaram? Não sei quantas estão chegando Cinco. agora. 5. Tinha mais de 30. 5 se Mais de formaram. 30. Eu acho que a tua turma tinha 35, se não me engano. 5 se formaram. Tá entendendo? Porque as pessoas, elas dizem que querem algo, mas o quanto elas querem esse algo? É que elas não estão dispostas a pagar o preço, né? A pagar o preço. Exatamente. É o quanto. Eu vi uma videoaula ontem e o cara, ele tava falando assim, o quanto tá na sede de mudar de vida pra te realmente arriscar naquilo dali. Entendeu? Eu vou falar daqui a pouco sobre quando eu fui migrar. Tu fez uma pergunta para mim antes, que foi assim, é, essa tua vontade ali, quando que virou a chave? Acho que tu perguntou alguma coisa assim, né? Eu lembro de um dia, cara, isso aí eu gosto de falar muito, que um dia eu tava. Sabe o que é um maçarico? Uhum. Aqueles de cortar ferro. Eu tava maçaricando uma carreta na rua ali, um sol de uns 40 graus, e aí maçarico tu usa casaco, né? Mais o couro por cima para não acabar nos queimando e tal. Os EPIs todos, né? Isso, é. E aí acaba que tu soa igual um, né? Porque tu tá lá trabalhando debaixo de um sol mais cheio de roupa, né? Aí passou um avião, cara. Passou um avião. Sim, né? E aí eu parei, assim, parei tudo que eu tava fazendo, olhei aquele avião, daí ele foi, até ele sumir, sabe? E aí na minha cabeça só funcionava assim, ó. Um piloto de avião ganha uma média de uns 15 mil por viagem. 15 mil por viagem pra fazer uma viagem, sei lá, 3 horas. Foi 15 mil, cara. Eu trabalho, eu ganhava, nessa época eu já ganhava um pouco melhor, eu já ganhava uma média de uns 3.600, não é um salário ruim, é um salário bom, entendeu? Mas para chegar em 15 mil, eu precisava trabalhar pelo menos 4 meses, entendeu? Pelo menos 4 meses, era mais de 4 meses, era 5 meses basicamente, né? Pô, 5 meses para ganhar o cara fazia em 3 horas, tá entendendo? E aí vem na minha cabeça, pô, uma aeromoça deve ganhar o quê? Uns 6? Falei, para ficar viajando de avião, eu tô aqui um mês inteiro para ganhar 4, vamos botar, que seja. Entendeu? Eu falei, qual que é a diferença deles para mim? Falei, tem 2 olhos, 2 ouvidos, né? Nariz, uma boca, mão, pé. Eu falei, cara, é a mesma pessoa. A única diferença é que ele tem uma coisa que eu não tenho, que é o conhecimento. Entendeu? Ele tem horas de voo, ele tem horas de estudo, né? Hoje em dia eu tento metrificar a vida por horas de tanto coisa, né? Quantas horas de podcast eu tenho, né? O Pablo Marçal, ele tem mais de 3 mil palestras dadas de graça, certo? Porque ele foi praticando para virar quem ele é hoje. Qual que é a diferença dele? É que ele se dispôs, entendeu? E aí Ele foi lá e fez, né? eu lembro que nessa época eu falei para mim, então eu vou virar um piloto de avião.
fui pesquisar como é que funcionava as aulas, aí eu descobri que era 10 mil reais, eu não tinha, então eu abandonei. Mas não era meu momento, daí eu pensei, o que que eu vou fazer diferente, cara, sabe? Porque é, eu vivo falando assim, cara, vamos botar, né? Você treina, a Sil não treina, vamos inverter. Você não treina, a Sil treina, certo? Se eu me comparar, e eu treino mais ou menos. Se eu me comparar contigo, eu tô bem. Se eu me comparar com a Sil, eu tô mal. Eu vou me comparar contigo ou com a Sil? Eu vou me comparar com a Sil, entendeu? Eu nunca vou me comparar com quem tá abaixo de mim. Eu tenho que comparar com quem já tá em lugares que eu almejo estar, que já conquistou, que eu quero conquistar, entendeu? E aí eu vejo que as pessoas se comparam com quem tá abaixo. Ah, mas É, ela fez. Por uma questão de ego até e se sentir maior, né? Muitas vezes. Nunca pensei por esse lado, sinceramente. Às vezes as pessoas se comparam com aquele que está abaixo, justamente para conseguir se valorizar um pouquinho. Porque como não enxerga o seu próprio valor, acha mais fácil não enxergar valor no outro. Pode ser. Faz Eu sentido? nunca olhei por esse lado. Eu sempre tentei entender o motivo e nunca consegui entender. é que na verdade, quando ele vai se comparar com alguém que é menor do que ele, automaticamente ele se sente grande, porque eu estou me comparando com alguém menor. Né? Agora, quando ele se compara com alguém que é maior, ele se sente menor. E aí a gente entende, a gente que trabalha com isso, enfim, a gente entende que a gente precisa se sentir menor para poder a gente alcançar aquele objetivo. Né? Mas a maioria das pessoas, eles querem estar acima dos outros. E aí olham só para aqueles que estão abaixo. E aí, tu tem um carro pior do que o meu. Eles vão olhar assim, mas eles não olham para aqueles que têm maior, dizendo assim, se eu quero chegar lá. Mas daí Né? eu acho que é por uma questão de ego realmente, e não por uma questão de evolução. Exato. Não é uma Mas às questão vezes, de tu às vezes até alimentar, por né? falta, às vezes até por falta de conhecimento, de não ter lido um livro que tivesse uma instrução boa, né? Por falta de conhecimento. É que nem tu mesmo colocou ali assim, pensou até em se tornar piloto de avião, mas aí qual era a diferença tua que estava ali soldando e o piloto de avião? Ele tinha mais conhecimento do que tu. Então, se ele estava naquele lugar, é porque ele tinha mais conhecimento. E aí tá, ok, naquele momento tu não tinha como custear o conhecimento que ele tinha ali, porque custava muito caro para ti. Mas, de certa forma, tu disse assim, eu não posso isso, mas qual o conhecimento que eu posso buscar para conseguir chegar, pelo menos, próximo daquilo? Talvez não um piloto de avião, mas que ganhasse o tanto quanto ganha um piloto de avião, ter a experiência financeira do que tem um piloto de Não avião voar no céu, né? Voar na na terra. terra. Tu já leu o livro Poder do Hábito? Acho que é o Poder do Hábito. Ou se não é Mais Rápido e Melhor. É Mais Rápido e Melhor. O Poder do Hábito é muito bom também, mas esse que eu quero citar é Mais Rápido e Melhor. Sabe como é que ele funciona? Nós botamos metas, né? Certo. Só que sabe o que a gente não sabe fazer? Quebrar uma meta em micrometa. Isso que tu acabou de falar ali que eu fiz, que foi o que eu pensei na época, eu estava lendo exatamente esse livro. Se eu quero chegar lá, beleza, mas eu não consigo dar um passo lá. Eu tenho que dar mini passos até chegar lá. Entendeu? Hoje, graças a Deus, quando eu me tornei vendedor, eu pude chegar no salário que eu tinha falado e passar. Então eu consegui chegar naquele salário e passar o salário que eu tinha falado. Então, Anthony, tu se contentou ali, tu se acha melhor. Não me acho melhor que ninguém, não ligo para dinheiro, não para dinheiro para mim é papel. Gosto de ter, obviamente, mas para mim é papel. Vou lá e faço de novo, aprendi como é que faz e quero fazer cada vez mais. Quero ensinar pessoas a fazer e mudarem essa mentalidade. Só que como é que foi escalada até lá? Entendeu? Eu lembro que na época, para eu virar vendedor, aconteceram algumas coisas, né? Não sei como é que tá o nosso tempo aí de fala, né? Mas é que tem muita coisa ainda. Meu Deus, se deixar eu falar Mas aqui, eu tenho muita isso história para não, falar. não se preocupe, porque se for o caso, a gente faz parte 2, 3, 4, a gente vai fazendo o quanto tiver assunto. Vamos fazer até uma parte 10 ainda, porque eu tenho. Porque assim, ó, mais um ponto que eu lembro, por exemplo, no dia que eu pedi demissão, que eu pedi demissão. Isso daí é uma coisa que. Isso daí eu até queria frisar para quem tá esperando às vezes a hora certa e tal, não vai ter, cara. Não vai ter patrão te demitindo, não vai ter, agora eu tô estável, não tem, cara. A hora certa ela vem no pior momento possível. A, a, a minha mulher, eu lembro que antes a gente estava começando o relacionamento, eu lembro que a gente teve uma briga, assim, ridícula, de manhã cedo.
Aí eu fiz um vídeo pra ela de como é que tava minha mãe nesse dia. Ela mudou totalmente a visão dela sobre o meu dia. Porque aí tu vai falar sobre, tu não baixa tua energia. Eu entendi que a minha vida não pode atrapalhar na vida que eu quero ter, entendeu? Então não é porque eu tô tendo um dia ruim que eu vou estragar meu. O resto do dia. Porque esse dia, cara, ele pode ser às vezes a mudança, entendeu? Tipo assim, esse dia pode ser o dia que vai aparecer alguém que vai gostar de mim e vai me dar uma oportunidade, entendeu? Então, se eu for uma pessoa pra baixo, tu gosta de pessoa pra baixo? Jamais. E não Entendeu? quero perto de mim, né? Não quero perto de mim. Uma pessoa que reclama da vida. Eu reclamo muito, cara. Eu sou um cara reclamão, tô mudando disso aí, mas reclamo de coisas assim, tipo, tô no trânsito. Pô, se eu não sabe dirigir, sabe, fico indignado com gente Mas que. com janela aberta ou janela fechada? Por que que eu falo isso, tá? Porque a gente tem um exemplo, um parente nosso que ele xinga todo mundo no trânsito, mas ele de vidrinho fechado, que é para o outro não escutar. Ele xinga para ele mesmo, só pro fato de xingar, entendeu? É meio que uma forma de ele extravasar. Aí eu sou obrigado. A minha mulher vê eu xingando, ela fala, meu Deus, já começa o dia. Mas Só que eu não tô estressado. Eu tô só, tipo assim, ou eu vou ficar segurando aquilo dali e vai, sabe? Eu jogo. sabe, Só para eliminar, né? eu e o Exatamente. Eliezer, uma vez a gente assistiu uma palestra que falava sobre isso. Não sei se tu te recorda, Eliezer. Que a pessoa falava, todo mundo tem mania de xingar no trânsito. Experimenta não xingar. Faz o seguinte, quando o cara passar na tua frente, tu diz, vai com Deus, meu irmão. Foi o. Quem que falou isso aí? Eu não me recordo. Mas daí tu fica pensando assim, eu faço isso, entendeu? Eu não xingo Mas ninguém. falar na mesma intensidade como se estivesse xingando, mas só que fala algo positivo, né? Algo Vai com Deus, positivo, mas mas com a mesma intensidade como se estivesse xingando. Eu acho que eu não consigo. Ah, um eu bom sou obrigado a xingar. exercício. Um bom exercício. Teria que treinar, exatamente. Eu vou te dizer assim, ó, eu consegui. Tanto que meus filhos dizem, pô, mãe, olha lá, estão te cortando, né? Eu vou, vai com Deus, meu irmão. Freio, deixa entrar. Então, assim, depende do meu estado do humor. Tem dia que me corta, eu só falo pra ela, ó lá, fazendo orelhice, olha ali. Olha ali. Aí eu bato, eu tô errado. Tem dia que. Mas tem dia que eu não. Que baixa em mim e eu falo, não. Tem dia que eu corto a frente dos caras também. Vamos ser honestos, a gente também faz. A gente erra, né? Entendeu? Não vamos dizer que é o bom samaritano, que também não é. Também não Até é. porque, né, se não tivéssemos defeitos, não estaríamos num processo evolutivo, né? Exatamente. A evolução tá aí pra isso, né? Senão, se fosse um perfeito, qual graça que tem a vida, né? Antônio, olha só, uma das coisas que eu quero te perguntar. Tu sabe que o nosso podcast aqui é podcast Café com Internet. Então, assim, hoje, no teu ramo, né? Trabalha com carro, com venda de carro. Como a internet faz parte do teu dia a dia? Eu vivo a internet. Eu vivo. Desde quando, assim, desde quando eu migrei do Anthony para tentar ser o Anthony blogueirinho, tentar não, né? Começar o processo evolutivo, né, do Anthony blogueirinho, eu já gostava da internet. Não entendia nada de internet, queria ser. Hoje, no ramo de carro, a internet né, eu vivo postando, a loja, eu que crio os roteiros, eu paro ali cadeira. Na grande maioria sou eu. Mas às vezes ela vem com uma ideia dela e a gente já monta ali, eu já agrego mais uma coisa. Às vezes eu venho com uma ideia, ela formula mais alguma coisa, e aí é isso daí. Porque hoje o público ele tá na internet, né? E Não, tu acha, e só assim para eu entender um pouquinho, as tuas vendas, em grande maioria, tu acha que elas vêm através das redes sociais ou da loja física realmente? Como fica assim na tua percepção essa porcentagem? Meio a meio? Ou Assim, mais a loja física? para ficar mais claro a pergunta, tá? O teu cliente ele chega até ti porque ele passa na frente da tua loja ou porque ele viu a tua loja na internet? é internet. 100% internet. Hoje tem clientes que chegam para bater foto. O menino do marketing, botar uma foto com ele, não sei o quê. Isso aí tem, já aconteceu algumas vezes, não sei o quê. Não. Internet é 100%. Que chega cliente de porta, a gente nem atende, para falar bem a verdade, porque eu não conheço o cliente. Primeiro a gente tem todo um atendimento personalizado por telefone. Vendas hoje em dia, a gente trabalha hoje com quem tem score baixo. Então, precisa de eu conhecer o cliente, entender a realidade dele. Então, já começa por aí que o de porta, às vezes, não é um cliente qualificado para eu atender. Então, já começa por aí. Um segundo ponto é que o de porta, ele vai chegar em várias lojas. Entendeu? Eu vou ser só mais um. Entendeu? Sim. Um cliente que veio através da internet, ele já me conhece, já conhece meu trabalho, já viu ali minhas entregas, ele já viu o relato dos clientes falando, né? Ele já viu até o carro que supostamente ele quer.
já tem uma ideia de... Ele já vem mais pronto. Exatamente, mais pronto. Hoje um cliente ele cai pra gente, claro, né? Tem muito tráfego, então acaba que, Anthony, todos vêm no Instagram? Não, muitos vêm do tráfego, né? Só que tráfego também pede um vídeo que direciona para o Instagram. Então acaba que uma coisa vai na outra. Mas vamos botar, um cliente ele veio para um tráfego, eu ligo para ele, tento entender ali o carro mais ou menos que ele está buscando, qual que é a realidade dele atual, se é um carro, se ele está buscando para agora, se não está, monta aquela ideia ali para saber quem que é o perfil do cliente, né? E aí quando ele chega na loja, a gente já chega mais ou menos com um lead já pré-qualificado, né? Já para fechar. E aí ele já olha o Instagram, já vê as provas ali, então acaba que teve um cliente que ele foi segunda-feira só pelo simples fato de que eu mandei o Instagram e ele viu todo o test drive. Então ele foi na segunda e na segunda ele estava vendo a entrega do cliente que fez o test drive no sábado. Porque sábado acabou que deu uns problemas e não conseguiu entregar. Então na segunda-feira ele chegou ali e estava tendo a entrega do carro. Então acaba que isso, né, uma coisa... Então, internet é 110% hoje do que a gente trabalha é a internet. Que massa. E você sabe que tem um cara bem famoso, o Tecaro, né? Eu deve ter visto falar dele, né? E esses dias eu vi uma entrevista dele falando que ele começou com a história de internet, né? Ele tem a loja de carro lá, que trabalha com carro premium e tal, mas ele começou com a história de internet e hoje o faturamento dele na internet é mais alto do que o faturamento dele na loja, né? Então hoje, como ele disse assim, se ele quisesse fechar a loja dele hoje, ele tem um faturamento mais alto na internet do que na loja. Mas tudo devido ao fato de ele ter a loja, né? Porque começou com a história da loja, e aí ele foi crescendo, enfim. Em algum momento já te passou isso pela cabeça de ter essa virada de negócio dentro do teu negócio em função de tu usar muito a internet? Tu diz, no caso de ser um influenciador digital? A internet te facilitar outros negócios e facilitar outras coisas que possam mudar o jogo. Hoje tu tem ali o teu negócio, tá ali rodando, tudo certo, mas a internet ter a potência de escala tão grande que isso possa virar o jogo, virar o negócio. Né? O que eu entendo, por muitos livros que eu leio, aí vai do Pai Rico, Pai Pobre e tal, né? Que você nunca pode ter apenas uma fonte de renda. Então, isso daí, né? Perfeito. Não O, botar todos os ovos na mesma cesta, né? exatamente. Então, tu já vem também da. Bom, acredito que todo mundo que, quando tá falando a mesma língua, já deve ter lido os mesmos livros e, né? Eu tive uma vez, cara, quando eu era bem novo. Teu filho hoje ele tem 12, né? Acredito eu, com 8 ou 6 anos de idade. Um pastor, ele falou pra mim que ele me via sendo pastor. Eu gostava de igreja. Eu falei, que mané, né? Só que isso ficou. Isso ficou, isso ficou, isso ficou, isso ficou, isso ficou, isso ficou. E aí, quando eu fui entrar no ramo de vendas, que eu perguntei para uns amigos meus, pô, vocês acham que eu vou me dar bem nesse ramo? Aí eles falaram, Antônio, tu vende até barco pegando fogo, cara. Não, cara, você é bom dizer aí, cara, vai. Entendeu? E aí eu não acreditava, mesmo ramo, não sei, né? Vamos lá. E aí, quando eu entrei pro ramo de vendas, eu entendi que eu gostava muito de palestrar. Sim, ali eu entendi que eu gostava de palestrar. Como, Antônio? Como é que você entendeu isso, cara? Eu adoro ensinar pessoas. Cara, Mas, eu tenho um prazer. Tanto é que, eu falei ali que eu não importa a hora que eu for trabalhar, mas você pode perguntar para mim como é que você fecha a venda com um cliente seu que eu vou te ensinar. Faz isso, 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 isso que você vai fechar a venda com ele. Eu não tenho problema nenhum, não tenho medo de perder venda, eu não tenho medo, pô, minha concorrência tá ganhando mais que eu, não tenho problema nenhum com isso, porque assim, ó, eu vejo que eu faço o meu, tu faz o teu, se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar, e eu tenho certeza que não faço isso pensando, né, mas eu tenho certeza que quando eu precisar você também vai. Hoje em dia, desculpa, eu sou ajudado por pessoas do ramo de carro que eu ajudei, entendeu? E hoje eu não tenho problema nenhum de pedir ajuda, essas coisas, não tem problema nenhum. Então, pô, você tem. Vi falando pra minha mulher, depois que eu vi um pastor ali, eu falei, cara, eu ouvi isso uma vez e hoje eu vejo que realmente pretendo, futuramente, quando for mais velho, ser um pastor. E antes disso, eu pretendo, com toda. Dar palestras. Se o Pablo Marçal deu 3.000 palestras, né, que eu dei 4 de graça. Entendeu? Eu vou ser um palestrante. Eu vi falando pra minha mulher que uma coisa ela não precisa ter dúvida. Que eu vou ser quem eu quero ser.
entendeu? Sil, né? A Sil me conhece. Vocês vão ver muito meu rosto rodando por aí. Você fala, pô, mentira que aquele cara virou aquele cara. Porque eu tenho total noção de quem eu quero ser e eu sei que eu tô caminhando pra isso. De quem eu sou e quem eu quero ser. E sei que tô caminhando também pra isso. Gente, eu já escutei massa. um discurso bem semelhante, né, Eliezer? Acho que tu te identificou com essa fala, né? Estamos com o mesmo DNA aqui, Aham, né? o mesmo DNA. Foram separados na maternidade com Eu alguns acho. anos, né? Alguns anos de diferença, claro, mas, né? Porque eu também tenho isso, assim, eu sei o que eu quero e sei onde eu vou chegar. Talvez eu não cheguei ainda, podia ter chegado mais rápido, ok, mas eu tô indo lá e eu vou chegar lá. Fazendo o teu processo, Não né? importa o que vai acontecer no caminho. Vai ter pedras, vai ter buraco, vai, mas dane-se, eu vou passar todos eles e vou chegar onde eu quero. Então eu levo isso muito para mim e levo isso para os meus mentorados, enfim, das mentorias que eu faço, dos cursos, dos alunos. Eu levo essa questão de tu acreditar, né? É que nem aquela hora que tu falou, assim, de a gente coloca metas e as pessoas às vezes não sabem fragmentar em micrometas, né? Eu costumo sempre ensinar que a gente tem a meta macro, e aí qual é a forma mais fácil, né? E aí agora vai uma dica, qual é a forma mais fácil de tu fragmentar isso para te chegar naquele objetivo? Tu pensa lá no objetivo final e faz engenharia reversa, começa de lá para cá, até chegar no ponto onde tu está hoje. Tu vai saber exatamente o passo a passo que tu vai fazer para chegar lá naquela meta. Nunca pensei assim. Tu pensa no macro e vem de trás para frente, vai fazer engenharia reversa. Eu quero tomar um café. Se eu quero tomar o café, tomar o café, qual é o ato? Eu vou estar tomando ele aqui, agora eu tenho que voltar, eu vou fazendo toda a engenharia reversa até chegar a xícara na mesa. E aí eu sei que a partir da mesa, qual o primeiro passo que eu tenho que fazer para poder chegar onde eu quero chegar. Então é uma forma de a gente uh, fracionar a nossa meta e alcançar aquele objetivo. Porque às vezes a gente vai fracionar ela, a gente sempre pensa no próximo passo. Só que aquele próximo passo, às vezes, ele está desviando do caminho. E aí a gente vai ter que voltar de novo para o caminho e fazer o próximo passo, fazer o próximo passo. Agora, quando tu faz ela ao contrário, tu já sabe todos os passos que tu tem que fazer até chegar lá, Tu né? já viu o caminho, né? Já viu todo o caminho, exatamente. Eu nunca pensei por esse lado, cara. Eu vou dizer o negócio, sabe o que que eu penso? Não, né? Que eu penso assim, que venho praticando, né? Pô, até eu postei esse dia sobre o Caio Carneiro. É, eu não gosto de ler, mas eu vou ler. O que que ler vai trazer de bom pra minha vida? Então eu vou ter uma vida melhor. Então eu vou ler. Ponto final. Entendeu? Eu quero ser conhecido na internet, mas cara, eu tenho vergonha no telefone muitas vezes. Muitas vezes. Às vezes eu não tô com ânimo de gravar, eu tô com vergonha ali, pô. Eu vou lá e faço o quê? Vou gravar. Vai gravar. Entendeu? Tem dia que. Antônio, tu não vacila? Pô, tem dia que vacila, obviamente, né? Mas é fazer apesar do dia, entendeu? Eu quero aparecer cada vez mais. O que eu tenho que fazer? Aparecer cada Aparecer vez. cada vez mais. Se eu tenho que ser visto, pô, vamos botar aqui, no podcast que a Sil me convidou, né? Mas eu vim falar com a Sil porque, sabe? Então eu tenho que começar a buscar esses ambientes para eu começar a escalonar. Então foi o que eu comecei a fazer. Então, se eu tenho que fazer isso, pô, Anthony, tu não fica meio nervoso? Claro que vou, não sei mais ou menos aqui, né? Principalmente o começo, já fui em uma ou outra, mas, né? Então, fica. Pô, eu fui numa palestra uma vez do Elvis. O Elvis olhou pra mim, ó, vai falar lá na frente, né? Tu vai palestrar lá por um tanto. Lá ele falou isso pra mim. E aí eu dei uma gelada, não sabia. Aí o que que eu fiz? Montei um discurso na minha cabeça momentâneo, fui lá e fiz o negócio. Não é esperar estar perfeito. É fazer. É fazer do jeito que tá, né? Eu costumo dizer que a gente tá a um vídeo de viralizar. Né? A um vídeo de viralizar. Então, às vezes a gente faz um vídeo, olha para ele e diz assim, que vídeo ruim. Posta. Porque às vezes é aquele vídeo ruim que vai viralizar. E aqueles que tu acha que tá perfeitinho demais, que tá muito bom, muito bonitinho, bem editado, com áudio perfeito, aquele vai flopar. Então, às vezes, a quantidade, principalmente na internet de hoje, que é tudo muito rápido, às vezes a quantidade faz com que tu acelere o processo. Então, se tu tem que, quer viralizar mais fácil, em vez de tu postar um por dia, posta 7, 10, 20 vídeos por dia. A chance, tu tem 20 chances de viralizar um vídeo, do que se tu postar um, tu só tem uma chance. Então, quanto mais quantidade tu fizer, mais chance tu vai ter, Mas, né?
tá ali na rede, né? Uma hora vai. Exato. Sabe que uma das máximas que a gente usa lá em casa, é que a gente não é ingrato, né? A gente tem muita gratidão por toda a trajetória, por todo o caminho da gente, mas a gente é insatisfeito. Insatisfeito. Acho que essa é a palavra, né? Insatisfeito e tá sempre buscando mais, É, com gratidão. é a Não é assim. insatisfação positiva, né? Que tu tá insatisfeito, mas tu tá insatisfeito não porque é ruim aquilo que tu tem. Tu tá insatisfeito porque tu quer mais do que aquilo que tu tem. E não é não chegou no teu ambição, né? objetivo ainda, né? Assim, ó, eu vou dizer um negócio. Ser ambicioso não é errado. Também Tu não acho pode que ser não. ganancioso. Ganancioso. A ganância, eu vejo que ela é algo ruim. Mas a ambição é maravilhosa. O que seria da vida sem ambição? Entendeu? Eu particularmente, ó, eu sou um cara que não sou fã do Cristiano Ronaldo. Mas eu sou fã de falas do Cristiano Ronaldo. Eu vi falando isso pra minha mulher. O Cristiano Ronaldo, como ser humano, é o ser mais admirável que eu conheço. Porque é um cara com uma mentalidade absurda, ele não para, independente do que vão falar dele ou não, ele tá ali. Entendesse? Eu sou alguém, né, o filho da minha mulher, ele é apaixonado pelo Cristiano Ronaldo, mas pelas, né, bobeiras, não pela mentalidade. Eu gosto da mentalidade dele, né? E ele fala isso, que o próprio filho dele não vai ter ser tão bom quanto ele porque não tem a mesma ambição, não tem a mesma sede, não tem a mesma vontade, né? Porque ele foi analisar a história. Eu acho que foi dele, eu acho que eu vi alguma coisa que todo mundo fala assim, que ele chegou no resultado que ele chegou, mas porque, eu acho que foi uma fala dele, que ele chegou onde chegou porque ele treinou mais do que os outros, né? Enquanto estava todo mundo terminava o seu treino e ia para sua casa, ele continuava lá chutando e treinando, aí que chegou no resultado que ele chegou, porque ele fez mais do que os outros, ele chegou com um resultado maior do que os outros. Então é natural. É bem isso assim que a gente estava falando. Quanto mais tu fizer, melhor tu vai ficar naquilo, né? O teu lance de vendas, por que tu te tornou um vendedor top do jeito que é? Porque cada venda que tu ia fazer, tu melhorava o teu processo. E tu fazia, quanto mais venda tu podia fazer, tu ia fazendo e ia melhorando o teu processo. Até tu chegar numa excelência. E ainda falta, talvez ainda tu tenha mais coisa para aprender. Mas quanto mais tu fizer, melhor tu vai ficar nisso. Eu aprendi na empresa que eu trabalhava, com a minha ex-patroa, uma frase que ela, assim, ó, eu ouço todo mundo, tá? Não interessa se tá no resultado pior que o meu ou se tá no resultado melhor que o meu. Porque às vezes tu vai me dar uma fala, eu ouço, né? Eu absorvo aquilo dali se eu quiser, né? Não é porque eu te escutei que eu vou fazer o que tu quer, né? Mas ela disse uma fala pra mim que eu acho muito bonita e eu levo, toda vez que ela saía de uma mesa, ela continuava vendo o que ela errou naquela negociação. E eu faço isso até hoje. Fechei a venda, eu analiso pontos que eu poderia ter melhorado. Perdi a venda, a Dayana tá ali de prova. Eu perdi uma venda terça-feira passada. Essa venda que eu entreguei o carro na segunda, eu perdi ela na terça. Eu não sosseguei até entender aonde eu tinha errado aquela venda. E eu falei, eu não vou aceitar eu perder essa venda, porque alguma coisa aconteceu e eu preciso entender o que aconteceu, porque se eu não entender, eu não tô com a missão de melhorar. Entendeu? Eu me contento e quando eu me contento, eu paro. Entendeu? E aí volta da ambição. Entendeu? A gente não se contenta. Eu sou grato por tudo, eu sou grato pelo carro que eu ando, mas não é o carro que eu quero. Entendeu? Amo o meu carro, mas não é o carro que eu quero. O dia que eu chegar no carro que eu quero, eu vou querer outro, porque aí já passei. Entendeu? Se eu estipulo a meta, quando chegar lá, eu vou ser obrigado a passar. Tá entendendo? Então, Quando bater a meta, dobra a meta, né? exatamente, quando bater a meta, dobra a Eu meta. não podia deixar sem a piadinha. Mas é eu lógico. vejo isso como uma verdade, É. porque o que é a vida sem ambição? Tá entendendo? Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, que eu adoro fazer essa pergunta. Dinheiro, vocês acham que ele é bênção ou ele é responsabilidade? Eu acho que é responsabilidade. Eu acho também que é responsabilidade. Dinheiro, ele é Quer dizer, totalmente responsabilidade. A partir do momento que você começa a fazer mais dinheiro, você vem uma gama de responsabilidade que você está disposto a assumir. Por exemplo, hoje, claro, eu vivo uma vida confortável, que eu nunca tive na minha vida, certo? Só que eu já vivo. Se eu parar em algum momento daquele dali que eu tiver que baixar, minha vida de estrutura toda vira tudo de cabeça para baixo. Então eu não posso baixar daquela frequência. Eu só posso subir de frequência. E quanto mais eu subo de frequência, mais bomba vem, mais responsabilidade vem e eu não vou poder nunca baixar a frequência. Então,
dinheiro. Como diria Peter Parker, né? O Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então, quanto mais dinheiro tiver, mais responsabilidade vai ter que ter. Mas aí eu já entendo por que, que a grande massa não tem tanto dinheiro. Porque a vida, ela requer responsabilidade. Aí a gente vai voltar de um ponto que tu falou antes da enchente, né? Eu vejo que assim, ó, ô Sil, se eu não tiver responsabilidade para assumir os meus BO, eu não tenho responsabilidade para nada, entendeu? Então, o que acontece com a minha vida era minha vida, entendeu? E tá acontecendo, eu tenho que assumir. Pô, minha moto quebrou, eu tenho que arrumar, ponto final, não tem que chorar, tem que arrumar, entendeu? Meu carro quebrou, tem que arrumar, deu, tem que resolver o problema. A gente vive num mundo de pessoas que não resolvem problemas. Elas gostam de chorar e debater sobre o problema e não resolver. Tu sabe que eu e o Eliezer, a gente atendeu muito tempo como coach, né? E uma das historinhas, né? Porque coach adora história, né? Então, uma das historinhas que a gente sempre contou foi do cachorro no posto de gasolina, onde o cachorro tá lá no posto de gasolina, sentadinho, chorando. E chora, chora. Aí chegou um homem pro frentista e disse assim: Meu Deus, mas por que, que aquele cachorro tá chorando, né? Ele disse: Porque ele tá sentadinho em cima de um prego. Tá, mas e por que, que ele não levanta desse prego? Porque não tá doendo tanto assim. Então as pessoas estão acostumadas a estar sentadas em cima do prego, né? Conviver com a dor, mas não acham aquela dor o suficiente para mover elas e caminhar. E a gente tem que ter cuidado para, às vezes, na vida da gente, não tá sentadinho em cima do prego, entendeu? Esperando doer mais para sair. Então, assim, é uma história que a gente traz para a vida da gente. E eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está conversando, sabe? E isso daí que tu acabou de falar. Lembra que eu te falei que eu tava numa aula aqui ontem? Essa aula que eu tava ontem, ele falou exatamente isso. Às vezes tu acha que tu tá com uma dor de alguma coisa, mas tu não tá com dor o suficiente para arriscar, para pagar um curso, pô, mas eu vou me descapitalizar naquilo dali, não quero, sabe? Então tua dor não é tão grande. Entendeu? Porque quantas pessoas vocês conhecem de histórias que assim, ó, eu mudei de vida quando eu tava quebrado? Porque ele já não tem mais nada a perder, e tu fala, agora vai o racha. E aí vai e explode. Aí tu fala, pô, poderia ter ido lá atrás. Entendeu? Eu penso assim, ó, eu tento, tudo que eu faço na minha vida é não esperar chegar nesse momento. Pô, se eu tenho uma oportunidade, eu vou fazer agora. Entendeu? Dá aquela insegurança? Dá, realmente. Mas aí eu penso um negócio, eu vou entrar de cabeça nisso ou eu vou entrar mais ou menos? Porque se for pra eu entrar mais ou menos, não adianta eu entrar. Certo? Então eu tenho que entrar de cabeça. Se eu vou entrar de cabeça, então eu sei que vai virar. Tem Tu, que s- entrar com vontade, tu né? Com sabe que a vontade. gente veio para Santa Catarina fazem 4 anos, né? E a gente trabalhava junto já há 18 anos. Só que uma das condições para eu vir para cá é que eu queria muito ter um emprego fixo. Porque os dois trabalhar por conta, né, Eliezer, era complicado, né? Numa Queria cidade segurança, nova, queria eu queria estabilidade. uma segurança de um lado para o outro poder arriscar. Só que desde que eu cheguei aqui, a mudança faz parte da minha rotina, né? Então, em 4 anos, eu já passei por 5 empregos diferentes. Daí tu vai dizer assim, nossa, por que que tu não para em emprego nenhum? Não é que eu não pare em emprego nenhum. Eu vou subindo. Eu saí de um para ganhar mais no outro e assim eu tô indo. E graças a Deus, de todos os empregos que eu passei, eu sempre trouxe pessoas, entende? Então, assim, eu venho nesses meus 4 anos colecionando pessoas na minha vida. Sempre pessoas especiais. Tanto que, quanto tempo a gente não se vê pessoalmente, né? Faz alguns bons anos. Se não uns 4, uns 3. E hoje, graças a Deus, tu tá aqui. Por quê? Porque tu faz parte dessa minha coleção de amigos. Então, assim, eu acho que isso é importante. É a gente entender que a gente não precisa estar fixo num espaço, num lugar, mas a gente vai colecionando e vai evoluindo. E levando com a gente as pessoas que em algum momento fizeram parte da vida da gente. E eu me orgulho muito disso, porque eu colecionei muitas pessoas, né, Eliezer? E hoje, desde o primeiro emprego que eu tive quando eu cheguei em Santa Catarina, eu tenho gente do meu lado, sabe? Então, assim, eu acho que no momento que tu vai avançando, investindo em ti, avançando, pensando no outro e sempre respeitando teus valores, tu vai colecionando pessoas e tu vai adquirindo a evolução que espera, sem pisar em ninguém e sem ter rasteiras, digamos assim, da vida, sabe?
Eu vejo que quando a gente vai trabalhando sendo honesto, sendo de bom caráter, né? A gente não, primeiro, não precisa pisar em ninguém. As coisas, elas vêm naturalmente, né? Tudo que é pra ser teu, ele vai vir. Independente se for algo bom ou ruim, entendeu? E eu acredito que quanto melhor tu é como pessoa, mais coisa boa vai vir pra ti. Isso, né? Uma música, Sil, que até hoje eu escuto muito, que foi tu que me indicou, eu não conhecia, é a Marvin do Titãs. Eu ouvi a Sil cantar ou ouvir, eu não lembro. Não, é que na época nós tínhamos um aluno lá da faculdade que o nome dele era Marvin. 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 E ele disse que o nome dele era esse em função da música. E tu me comentou, eu nunca ouvi essa música. Eu disse, como não? Faz parte da minha adolescência. Eu lembro disso. E eu lembro também do menino, e assim, até hoje é uma das músicas. Eu sou cantor de banheiro, né? Então eu boto lá pra cantar. E assim, ó, a música que boto pra ouvir, eu lembro da Sil. E aí já vem a Sil como gatilho, né? E tem uma parte dessa música que é muito bacana, que ela diz, agora é só você e não vai adiantar chorar, Vai me fazer sofrer. vai Vai me me fazer sofrer. Aham. Tem tudo a ver mesmo. Então, e eu gosto dela muito, muito por isso, porque é aquele negócio. Porque o que ele fala, né? Que ele teve que trabalhar, que ele viu que a dor que o pai dele sentia de ter que sustentar a casa, como era a plantação, acabou perdendo tudo depois de 1 ano de trabalho, e aí, tipo, pô, trabalhei, perdi tudo, e aí e aí tu vai entender como é que funciona realmente a vida, porque a vida é assim, às vezes. A gente trabalha, quando a gente vê, não sai do lugar. E aí a gente Eu fica, meu lembro Deus. que eu lembro que tu até comentou, nossa, tem certeza que não é a Anthony em vez de Marvin? Essa história é minha. Lembra disso? Não lembro. Eu vou ser sério, não Ah, lembro. por isso que marcou tanto ele, né? Ele esqueceu desse detalhe, mas marcou tanto. Mas, gente, o papo tá bom demais. Eu Bom demais. sugiro, eu sugiro que a gente faça uma parte 2, né, de Eu marcar um também. outro dia, a gente fazer uma parte 2 para a gente dar sequência nisso. Mas em função do nosso tempo, né, a gente vai ter que encerrar por aqui. Eu sei que quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo também deve estar louco que não acabe nunca esse papo. Mas infelizmente a gente tem que acabar, porque senão as plataformas vão nos barrar de tanto tempo no vídeo. Então vamos encerrar, vamos falar aí sobre o nosso patrocinador. Eu vou falar hoje O sobre o nosso nosso patrocinador do episódio. EZ Comunicação, né? Desde 2004 nos patrocinando. Desde 2004 nos patrocinando. O podcast começou há pouco tempo, mas Mas nós ela nos estamos sendo patrocina desde patrocinados, 2004. nós estamos sendo patrocinados como pessoa. E fazer o agradecimento ao Anthony de ele ter participado aqui com a gente. Foi um papo maravilhoso, Anthony. Eu que agradeço. E E eu acho que ele tem que falar também, né? Não é nosso patrocinador, mas tem falar. potencial para ser, né, Exato. Eliezer? E além de falar do negócio dele, ele tem que deixar o arroba do Instagram dele, né? Porque as pessoas possam seguir ele lá, ver os vídeos dele que são fantásticos, né? Então, para poder ele deixar aí o nome da loja, onde é que fica, o teu arroba, enfim, fala um pouquinho aí do teu negócio aí pro pessoal saber aí como é que é. Então, como eu tava falando ali, eu agradeço, né, Sil? Ah, tem muita história ainda por baixo. Meu Deus, muita, 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 muita. Não contei nem 10% ainda do que dá de contar. Sobre a loja, hoje a gente trabalha, como eu passei ali, né, com quem tem score baixo e restrição, que é um público que não consegue financiar, que não consegue estar comprando ali de forma convencional, então a gente consegue ali uma condição direta pela loja, então acaba sendo mais fácil dali uma aprovação bancária. O arroba da loja é oficial, classe A repasses, né? A gente trabalhou hoje na modalidade de repasse, mas visto que, né, repasse é um veículo vendido abaixo do valor de mercado, né, com toda aquela burocracia de às vezes ter detalhes, a gente preza muito de uma qualidade maior ali, até porque a gente trabalha com um público hoje de score baixo. Então a gente preza um pouco Perfeito. mais na qualidade. A loja fica localizada em Forquilinhas, como eu falei no começo, é São José, na Rua Vereador Arthur Manuel Mariano, 362, é bem facinho de achar, na descidinha, é um edifício de um condomínio, é bem fácil de achar, tá? Quem quiser Maravilha. seguir lá, dar uma olhadinha, vai ver a loja, vai ver todas as entregas. Graças a Deus a gente não tem reclamação até hoje. Pretendo não E ter. não ter. Mas precisando é só chamar a gente que a gente está lá de prontidão para estar ajudando. Maravilha. Muito obrigada pela tua presença, é muito bom te ter aqui.
muito bom ser a portadora de algumas lembranças tuas. Então, assim, eu estou muito contente de te ter aqui comigo, porque realmente, como eu disse antes, tu é uma das pessoas que eu colecionei nesses meus 4 anos. E eu te digo também, ô Sil, o podcast com café vai crescer muito ainda, e esse aqui vai ser um dos primeiros episódios, e a gente vai lembrar lá no começo, pô, lembra desse episódio, e futuramente a gente vai fazer outros episódios ali. Não E- sem tenho dúvida. Sem dúvida. Não, Já não, não. a parte 2, Futuramente, quando tiver explodido, é falando sobre esse começo. então vai ser próximo. Então vai ser Ah, próximo. amém. Agora, logo em seguida. É isso aí, gente. Muito obrigado. A gente encerra aqui e nos vemos no próximo episódio com um assunto que a gente não sabe qual é, Sem né? script. Sem script. Então nos aguardem pro próximo episódio. Isso aí, um grande abraço a todos.